CoachCast no ar, mais um episódio para você aqui com uma pessoa incrível que vai contar sua trajetória profissional, que vai trazer seus insights, que também vai te inspirar. E antes de eu apresentar aqui o meu convidado do dia, eu quero agradecer aqui a Fascínios. Estou vestindo uma camisa da Fascínios de linho, essa camisa maravilhosa deles aqui, um linho muito bom. E a Fascínios tem 35 anos de mercado, eles têm 4 lojas físicas e tem o seu e-commerce, que é camisariafascínios.com.br. Agradeço lá ao Jurandir, ao Carlos Monteiro, que gentilmente estão conosco aí com o CoachCast desde o ano passado. E o nosso convidado, semana que vem, vai receber a dele lá também, nessa camisa linda aqui. E se vocês quiserem comprar uma camisa dessas com desconto lá pelo site, use o cupom CoachCast que você vai ter 15% de desconto. Então agora vamos para o nosso querido Renato Lopes aqui. Quem é Renato Lopes? Sérgio, primeiro, obrigado pelo convite. Fico feliz de compartilhar aqui um pouquinho da minha história. Mas, bom, quem é o Renato Lopes? Eu, carioca, aqui do subúrbio do Rio, que hoje produzo o podcast Profissão Mundo e fundei a agência Profissão Mundo. Como começou essa nova jornada, né? Assim, há uns 2, 3 anos, eu sempre compartilho isso no podcast, eu estava num momento um tanto estagnado de vida, de carreira. Admito também que a ansiedade por muitas coisas, assim, me impactou também mais do que eu gostaria que tivesse me impactado naquele momento ali. Acho que gerir pessoas, às vezes as pessoas acham que é fácil, mas eu me apropriava muito dos desafios de cada pessoa, isso acabou me afetando. E eu pensei na época assim, o que eu posso fazer para sentar com o Sérgio, por exemplo, ou sentar com outras pessoas que naquela época eu não tinha acesso, mas para aprender, para descobrir assim o que eu poderia ter feito de melhor para que daqui por diante eu faça dessa forma, mas não tinha como investir muito dinheiro em mentorias, sabe? Não tinha como investir na época. Eu pensei, sem produzir conteúdo, vou criar um palco para diariamente convidar alguém e que durante 1 hora eu tiro todas as minhas dúvidas possíveis sobre aquele tema. Desde então, já deve ter ali 400 episódios ao vivo no podcast Profissão Mundo. Já conheci tanta gente legal que mudou muito assim a minha forma de ver o mundo, de pensar. Eu brinco até que é mais do que um MBA, sabe? É tudo, é uma escola, foi uma escola de vida, assim. E hoje, graças a Deus, assim, avançando no conteúdo, temos a agência Profissão Mundo com 10 colaboradores aqui, algo que começou na minha visão de aprender. Eu brinco que eu sou o podcaster mais egoísta do mundo, que primordialmente eu quero aprender. E hoje ter, assim, 10 pessoas atuando em volta disso, cara, para mim é uma honra e uma alegria, assim. E poder compartilhar, as pessoas estão acompanhando, né? Eu só continuo porque as pessoas estão vendo. E estão curtindo e fico feliz que talvez uma parte ali da audiência possa atingir coisas, conhecimentos mais rápidos do que o que eu pude atingir da minha origem, sabe? E para mim isso é, digamos assim, o maior propósito no momento. Que legal, que legal. E como foi o teu comecinho da sua carreira? O que você fez? O que você se formou? E por que você fez o que fez? Olha, eu não tenho uma formação universitária. Eu sou do subúrbio do Rio e foi meio que cair de paraquedas assim nas vendas, sabe? Na parte de vender. Eu era um cara, ainda sou, Sérgio, muito tímido, bem assim, reservado. Então, quando eu caí nesse mundo de vender, era até estranho, porque não fazia muito sentido. Mas eu acredito, inclusive, que o processo de vender foi o que me fez ser uma pessoa assim mais sociável. Me fez ser uma pessoa melhor, sabe? Porque venda não é dom, é aprendizado, é aprender sobre pessoas. E a partir de então eu aprendi, e aí eu acabei entrando, claro, trabalhei em muitas coisas, fui até militar durante um tempo, mas sempre na área, a maior parte do tempo na área de tecnologia. Cheguei a coordenar equipes comerciais e de marketing para vender tecnologia para países de língua portuguesa, Brasil, Portugal e Angola. Por isso que muitas pessoas sempre me perguntam do porquê Portugal e Angola tá ali sempre alguém ali no podcast, porque era muito da minha rede de network ali nesse mundo de tecnologia. E depois disso foi esse processo de transição ali
Eu tinha atingido coisas muito legais, assim, ajudei empresas a faturarem alguns milhões de reais, assim, muito dinheiro. Mas eu percebia que... E o Renato, sabe? Onde eu estava nisso tudo... E nada contra ser colaborador de alguém. Mas, às vezes, cada pessoa tem um propósito muito forte, sabe? Eu tinha muito forte na mente, assim, que... Eu vou compartilhar uma coisa, acho que essa parte eu nunca trouxe, assim, no podcast. Eu sempre tive o sonho, cara, desde jovem, que eu teria uma empresa com 1.000 colaboradores, sabe? Mas por que eu teria uma empresa com 1.000 colaboradores? Eu não... Apesar de a gente viver nesse mundo digital também, eu não consigo compreender aqueles marqueteiros do digital, sabe? Se for verdade o faturamento deles, que eu normalmente não acredito, mas em que ele faz 100 milhões sozinho, sabe? E ele não gera nenhuma oportunidade para o mundo, não retribui nada de volta, sabe? Eu não sei, não é uma vida que eu me vejo. Porque eu acho que o emprego muda a vida das pessoas, sabe? Um trabalho, nada como uma família viver do suor do seu próprio trabalho. E eu vejo ONGs, sei lá, projetos sociais, e com maior respeito a todos eles, mas nada como uma empresa para impactar o mundo. Uma empresa que gera oportunidade. Uma empresa muda o mundo, ela só às vezes não está percebendo, mas ela muda aquele pedacinho de mundo. Se uma empresa tem 1.000 colaboradores, quantas pessoas não estão tendo uma qualidade de vida a partir de um propósito, sabe? Então isso para mim, desde jovem, é muito forte. Ainda estou distante dessa meta de 1.000 colaboradores. Mas já começou, você deu os primeiros passos, já está no 1%. Já estou no 1%. Você não está no zero, isso é importante. E essa é a minha meta. Esse é muito do meu propósito, assim. Vou ganhar dinheiro com isso? Vou. Tem. Faz parte do processo. Mas uma coisa que eu percebi muito com o podcast, e a gente estava conversando isso em off antes, quanto mais você pensa em contribuir, mais ganha dinheiro. Mais as coisas avançam. E eu levei tempo para perceber isso, sabe? Que o negócio é contribuir. Uma hora as coisas vêm, sabe? Uma hora o retorno vem daquilo que você está entregando. Acontece. Leva tempo, mas acontece. Desde que a gente não pense no dia imediato. É verdade. Você falou assim, não fez uma formação, mas você é vendedor. E vendedor para ser bom, ele tem que estudar. Não necessariamente a gente tem que sentar numa cadeira na universidade para sermos bons. Prova disso. Steve Jobs, prova disso. O Zuckerberg, Silvio Santos, são pessoas que, logicamente, têm um diferencial, né? E o teu diferencial é a sensibilidade. Te dando um feedback aqui, eu acho que é isso. Você tem a sensibilidade e você quer aprender. Sim. Inclusive, existe um livro, eu tenho ele aqui, eu falo muito desse livro para todo mundo. Ele é um livro de um americano, está aqui, ó. Olha que legal, chama Emborrecimento Programado. É de um já falecido, um professor, ele lecionou 30 anos lá. Então, ele fala justamente sobre essa questão. A gente não pode parar de aprender. A gente tem que colocar o conhecimento em prática, porque você é uma pessoa que está sempre conectada. Eu te convidei aqui também, retribuindo o convite que você fez lá, com muito grado, que eu fui lá no Profissão Mundo, né? E super bacana o teu podcast. Você leva pessoas incríveis. E me chamou a atenção isso que você fala, eu estou aprendendo aqui e eu contigo. E isso é o legal. Você tem o que passar para os outros, né? Então, isso é fantástico, Renato. Continue sempre assim, um aprendedor. Não, eu agradeço as palavras. Aprendi muito com a conversa com o Sérgio lá do podcast, tá? Vale a pena que puder acompanhar a conversa. Por favor. Mas sabe que isso já foi até uma questão para mim, sabe? Há uns anos não ter uma forma... Por quê? Assim, sem contar nenhuma história triste, mas de onde eu vim, do subúrbio do Rio, não é nenhuma coisa habitual, sabe? Uhum. Só que como eu enxergava minha carreira em um outro lugar, eu sempre, sabe aquela sensação de uma martelada assim na cabeça? Aqui não é para você, aqui não é para você, por várias questões. Então, assim, eu estava num mundo que não valorizava nem mais... Aqui no meu bairro, eu sou do bairro chamado Colégio, no Rio de Janeiro. Na minha região, infelizmente, assim como boa parte do Brasil, as pessoas não sabem que pode. Elas não foram ensinadas a acreditar que podem alguma coisa. E quando elas acreditam um pouquinho, a vida dá uma martelada na cabeça delas, sabe?
Não, volta para lá. E às vezes as pessoas ao redor também não vai lá porque é arriscado, porque às vezes não é nem por maldade, é porque elas não querem que a gente sofra, sabe? Se decepcionando com algo, porque para elas não aconteceram. Então a vida está sempre dando uma marteladinha de volta. Então isso para mim, de não ter uma formação universitária, já foi um grande desafio, assim, uma grande questão. Mas hoje eu percebo que não. Porque eu já estudei tanta coisa, tanto, inclusive já ajudei tantos estagiários, tantos profissionais que hoje têm muito sucesso na carreira. E, bom, tudo que eu aprendi me trouxe ao momento de hoje. Hoje eu posso empreender porque eu já aprendi muita coisa com muita gente em várias áreas diferentes. Porque talvez se eu tivesse feito uma formação ali regular, talvez eu tivesse focado muito numa única área e talvez não tivesse chego aqui, sabe, nesse momento. Pode ser. É isso. Mas o importante é isso, é que você dá os passos, você tem aqui. Depois nós vamos deixar na descrição e no finalzinho do episódio, eu peço que você também fale onde as pessoas vão encontrar o Profissão Mundo, a agência Profissão Mundo também, né? E conta um pouquinho mais da agência, quanto tempo ela tem, quais são os seus desafios lá. A agência tem um pouco mais de um ano. A gente ajuda palestrantes, empreendedores, empresários de médios e pequenos negócios a criar conteúdo estratégico para vender e, efetivamente, equipe comercial para converter aqueles leads em venda. Tá. Por que eu comecei a criar isso? Porque, como disse, a minha vida vem da área comercial. Vender serviços complexos, né, que era tecnologia. E eu comecei a reparar que era um grande desafio de palestrantes, empreendedores, às vezes, de vender o seu próprio serviço, sabe? Porque as pessoas não entendem que o seu cliente tem que ser educado a entender que precisa daquilo. Por exemplo, alguém que trabalha com palestras ou desenvolvimento pessoal assistindo a gente. Eu tenho certeza, a empresa que você está oferecendo o seu serviço não faz ideia do que você soluciona. Você não educou ela o suficiente para entender. Então, o seu conteúdo tem que ser estratégico para ela entenda o que você faz. E você precisa ter uma equipe comercial para pegar aquilo e converter. Porque tem uma outra mágica aí dos mentores nas redes sociais, né, Sérgio, que criou assim, com 5 posts, venda 50 mil em mentoria. Aí eu vejo as pessoas gastando rios de dinheiro nisso e não vende. Porque, imagina, alguém olha assim o seu trabalho, você fala de saúde mental. Aí, com um post, tu acha que a pessoa vai investir 50 mil reais em você? É mágica? Não existe mágica. É processo bem definido, bem alinhado. Lead, conversão com uma equipe comercial que realmente vai fazer aquilo virar um cliente para você. Pô. E depois que esse cliente vira, compra outro produto, e outro produto, e outro produto para você. Então, assim, não tem mágica no processo. Não caia nessa história de mentores que vendem 50 mil num post. Eu tenho até feito uma brincadeira sempre que um mentor fala para mim que fatura 100 mil reais no dia, eu faço pelo menos uma regra de 5. Ele faturou 5 vezes menos. E outra coisa também, assim, as pessoas no Brasil, acho que no Brasil, por uma questão também de necessidade financeira, as pessoas têm que parar de pedir print de resultado. O que importa é o método. O método é que vai levar ao resultado. O resultado não leva para o resultado. Não tem muita coisa. É claro, ó, se alguém já atingiu, tudo bem, mas as pessoas estão comprando serviços, contratando mentorias caras por um print de uma conta bancária. Aí eu atendo clientes diariamente, aí os clientes sempre me pedem assim, me manda um print. Eu falo assim, cara, eu posso mandar um print de qualquer dia aqui que eu recebi muito dinheiro e aí? O que isso vai dizer? Você tem que entender se o método que eu aplico funciona. Se funciona para você, eu tenho que jogar bem para ter resultado, não ter resultado para jogar bem, sabe? Jogar bem é que me vai fazer ter um bom resultado. Então, isso é o que eu passei a aplicar com as pessoas. Método, eu apresento o método, criação de conteúdo estratégico para vender, não necessariamente precisa ser bonito, é para vender, pô, e que as pessoas entendam. E, a partir disso, uma equipe comercial que vai converter de verdade. Vai pegar o telefone e falar assim com o cliente, ó, cara,
é isso, o Renato vai te ajudar, o Paulo vai te ajudar, a empresa vai te ajudar. Não é uma fantasia de um post que você vai vender 50 mil reais, sabe? É isso que eu tento aplicar diariamente. Eu vou citar um querido aqui que eu vou recomendar para você entrevistar lá no Profissão Mundo, que é o José Nascimento. Ele é autor do livro, eu tenho ele por aqui, é Mundo 6.0, é para lá que eu vou. Ele escreveu esse livro na pandemia, em 100 dias. Inclusive, o CoachCast está lá. Foi o ano que eu comecei o CoachCast, janeiro de 2020. Ele escreveu o livro e uma entrevista que eu tinha feito com ele, tem lá um QR Code que ele direciona para lá, já foram 2 edições. O Nascimento foi um executivo, é mentor, é professor, um cara muito bacana, e ele, em um bate-papo que a gente tem com frequência, ele fala da Gurulândia. A gente tem que tomar cuidado com a Gurulândia. A Gurulândia é o seguinte, lá por 2010 teve um cara que trouxe uma metodologia dos Estados Unidos, né? Não vou citar o nome dele aqui, porque não tem problema, um cara que é brilhante, assim, fez muita coisa. Só que não funcionou para todo mundo o método dele, porque não existe fórmula, não existe mágica para a gente fazer. Né? Queria que você explorasse um pouquinho isso, justamente porque você está falando aí de ser relevante. E de nada adianta, de repente, você dizer que é o guru, que vai faturar. Já me assusta isso. Tem alguns caras aqui no coaching também, que começa assim, você vai faturar 10 a 20 mil por mês. Não vai, desculpa te dizer. Não vai. Não é assim que funciona. Talvez, por exemplo, se eu fosse... fui CEO do Magazine Luiza. Resolvi me afastar porque agora eu quero ter uma carreira solo. Eu vou vender minha mentoria muito mais cara que isso. Por quê? Porque as pessoas vão querer estar do meu lado. De resto, as pessoas mais comuns, que não têm uma trajetória assim, não vão ter esse faturamento. Você vai ter que provar ao mundo que você tem consistência e tem coerência nas coisas que você faz. Então, gostaria de ouvir você sobre isso aí, né, que está nesse mercado assim. Olha, eu vou até falar uma coisa curiosa que talvez assim algum cliente ou algo assim assista aqui. Uma das primeiras coisas que eu falo num treinamento para um novo colaborador assim de vendas na área comercial, eu digo assim, claro que a gente tem metas estabelecidas, alcances, tudo mais, isso faz parte do processo, mas uma das primeiras coisas que eu falo assim, o cliente comprar não é sua obrigação. Porque o cliente compra porque ele quer. Não porque eu não boto uma arma na cabeça do cliente para ele comprar. Então, como que alguém diz assim, qualquer pessoa que fizer isso vai ganhar 10 mil reais por mês, sei lá, 100 mil reais, que seja o número. Porque a decisão é do cliente. A minha responsabilidade é fazer o melhor possível para que o cliente entenda o quanto aquilo é importante para ele, para que chegue naquele momento de compra. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Talvez nem todos os clientes que eu atendo tenham o melhor resultado possível. E faz parte. Não acredite, eu costumo dizer assim, Sérgio, não acredita no guru que diz que vai ter 100 mil todo mês garantido. Não tem mágica, é o dinheiro dos outros. Como é que ele está fazendo uma mágica com o dinheiro de outra pessoa? Por isso que a parte mais importante é método. Qual o método utilizado? Se alinha com os meus valores, se alinha com o meu produto, se alinha com aquilo que eu faço. É método. Com método, o resultado vem. Vai acontecer e, de novo, no médio prazo, para o longo. No curto a gente vende, mas não vai fazer mágica. É outra coisa também que a Gurulândia está enganando as pessoas. Vai acontecer amanhã. Não vai. Se você... comecei a vender um produto de 10 mil reais, abri a empresa agora. Não vai, pô. Não é assim tão rápido. Senão, todo mundo tinha uma empresa de 1.000 colaboradores. A empresa crescia. É verdade. Não vai, existe um prazo que você aprende. Então, assim, o que eu falo? Método. Pergunta qual o método. Se você ligar para ver um guru aí e perguntar qual é o método, normalmente ele vai sair do lugar, não vai saber o que falar. Eu, como tenho conversado com muitos palestrantes, empreendedores, que inclusive falam de vendas, é perceptível quando tu faz uma pergunta que está fora do script da palestra dele. E ele, o que eu faço agora? Porque
eu estava conversando com o Sérgio, 10 minutos antes da nossa conversa, eu estava falando com a equipe sobre vender, sobre meta. E o Sérgio estava, provavelmente, antes falando do trabalho dele para alguém, vendendo. Então, assim, estava vendendo, a gente estava vendendo, a gente estava falando sobre vender, sobre fazer... Aí tem um monte de guru por aí que ele não ligou para um cliente nunca na vida dele. Ele nunca trocou uma mensagem, e aí ele está ensinando sobre como vender. Claro, tem outro ponto também, assim, a geração mais nova acha que tudo vai ser resolvido no digital, né? Depende do produto. Depende do produto que você está ofertando. Aqui eu tento fazer uma mescla, digamos assim, do novo, do digital, com o raiz. Vou colocar dessa forma assim, eu efetivamente ir lá, pegar o telefone, e-mail, WhatsApp e falar com o cliente. E para mim essa junção tem funcionado bem. Só essa parte, digamos, raiz, eu acho que hoje já não é assertiva, mas também acho que só a parte ali digital, dependendo do produto, não vai ter assertividade. O que eu recebo aqui na agência de pessoas que gastei 50 mil reais no mês passado em tráfego pago e não vendi nada. Aí tu pergunta, quanto é o seu produto? 15 mil, 20 mil. Aí, porra, não vai vender assim, sabe? Não tem mágica. Você não é o Joel J, pô. Joel J tem milhões de seguidores lá, o que ele botar, ele vai vender, pô. Você tem 1.000 seguidores. Quer vender um produto de 14 mil reais sem ninguém entender o que você faz, sabe? Não cai na Gurulândia. Gurulândia me irrita cada vez mais, certo? É verdade, isso, que legal, eu vou marcar depois aqui, quando esse episódio for ao ar, vou marcar o José Nascimento e quero te passar o contato, porque eu acho que é um cara que você tem que estar aí no Profissão Mundo. Viu? Quero falar assim, quero conhecer... Olha, eu vou pegar um exemplo exagerado aqui, certo? Outro dia no LinkedIn, eu estava brincando até com um amigo aqui, palestrante também, e eu vi um mentor de carreira. Só para dar o exemplo de como temos mentores por aí, que eu estou com dificuldade de entender como as pessoas veem. Ele tem 22 anos. Ele é mentor de carreira desde os 18. No currículo dele, no LinkedIn, ele nunca teve um emprego. Nunca. Nunca teve um emprego. Mas ele é top voice LinkedIn. Muita gente contrata ele para dar mentoria de carreira, só que ele nunca fez uma entrevista de emprego. Nunca botou o currículo assim... Teve aquele negócio lá, passou o domingo botando currículo para as empresas no site, nunca bateu uma perna no centro da sua cidade, e hoje ele está dando mentoria de carreira. Eu fico pensando, quem está errado nisso? Ele ou quem compra? Então, não faz sentido. É assustador, Renato, porque assim, e como é LinkedIn Top Voice? Para ser LinkedIn Top Voice, o que eu interpreto lá? Tem muita gente ruim que é LinkedIn Top Voice. Eu tenho vários aqui que eu entrevistei já no podcast, que são bons, que são pessoas com conteúdo, pessoas vividas, pessoas que têm uma trajetória nas empresas, que ajudam de fato, que sabem o que estão falando. Mas tem outros, que é esse caso, que bom que você trouxe isso, né? Olha o cuidado que a gente tem que ter com quem a gente contrata. Qual que é a prova social que essa pessoa teve? O que essa pessoa passou? Né? Eu não sei se a gente falou da outra vez, eu sou apaixonado por vendas também, a minha essência é vendas. Eu nasci na venda. Eu sou um vendedor raiz, assim, mas muito conectado com as coisas que acontecem hoje, né? E você falou um ponto legal ali, não é só você ter o teu produto e querer vender, você tem que saber para quem, saber a hora, saber aonde investir, que tem várias formas, não é só aquela questão, eu sou um vendedor bom, eu vou vender para qualquer um. Não, você tem que saber assim, o que eu estou vendendo e como aplicar isso. Como que essas pessoas fazem para saber disso se nunca viveram, de fato? Me explica. É o desafio que eu tenho aqui quase que diariamente, tá? Quando eu vejo esses perfis assim. E assim, eu até, estranhamente, não é nem para fazer média com uma empresa, porque nem sei se eles assistiram a gente, eu até entendo, a pessoa chegaria em 50 mil seguidores, ela é relevante para a rede. Talvez o LinkedIn tenha que realmente estabelecer como top voice. Tem muitos seguidores. O meu desafio é entender por que essa pessoa tem tantos seguidores, por que as pessoas contratam o serviço de alguém que nunca fez aquilo, sabe? Esse é o meu desafio de entender. Como dono do LinkedIn, digamos assim,
eu daria top voice para essa pessoa, ela engaja, ela movimenta a minha rede, é negócio. O LinkedIn talvez não seja tão ético, não sei se eu vou colocar dessa forma, mas como negócio, eles deveriam, olhando friamente, a pessoa movimenta a rede. Ela atrai movimento, visibilidade, que é o que eles querem, por isso que eu imagino seja. Mas, como pessoa compradora daquela mentoria, eu acho um tanto muito estranho, assim. Mas, assim É como ele, verdade, tem muita gente. você trouxe um ponto fundamental aqui, né? E justamente é isso. A gente está aqui hoje entregando um conteúdo bacana para as pessoas, uma coisa real. É isso que a gente tem que entregar, a tua experiência, sem a ilusão. Não existe fórmula mágica, existe método, como você falou. Eu gostei muito dessa abordagem aí. É só perguntar. Quando você perguntar um método, a pessoa, se ela realmente tem o que compartilhar, ela vai te explicar o método. E não é um PDF bonito, sabe? Marca uma hora, conversa com a pessoa. Se existe um método, ela vai te compartilhar em essência o método. Se não, ela nem vai agendar essa reunião com você. Vai dizer que tem que ser ali do PDF, o print, ela não vai marcar. Porque ela não quer te dar chance de tirar ela do roteiro dela. Ela não quer te dar chance de ela entender. Outro dia, eu conversei com outra profissional assim, de mentorias, de low ticket. Para entender como vende low ticket, em escala, a mentoria eram R$ 4.000 por mês e eu gostei muito da pessoa profissional que atende para a equipe deles, talvez até o dia contrate ela. Mas R$ 4.000 por mês, se não der certo, devolve o dinheiro para vender low ticket em escala, sabe? Produtos baratinhos para vender ali 100 mil, 200 mil por mês. Aí eu fiquei pensando, se ele vende essa estratégia, se ele usa a estratégia na vida dele, por que ele está vendendo a mentoria? Pô, Muito bem, ele pode fazer 1 milhão, pô. Por é que ele verdade. precisa dos meus 4 mil? É verdade. Por que ele tem que vender, por exemplo, para fazer 100 mil são 25 por mês? Por que ele tem que gastar 25 horas por mês para ganhar os mesmos 100 mil que ele ganha lá? Sim. Se lá no automático. Boa! Olha, você trouxe umas coisas bem interessantes aqui hoje sobre carreira, sobre profissão, sobre negócios, sobre a trajetória para inspirar as pessoas para tomarem esse devido cuidado para fazer as coisas com consistência. Olha que bacana. E eu quero puxar um outro assunto aqui. Qual que é o teu maior desafio hoje quando se trata de pessoas, quando olha para o Renato aí, dono da sua empresa, produtor de um podcast, qual que é o teu maior desafio em se tratando de gente? Assim, eu acho que esse é um grande desafio de talvez qualquer empreendedor, sabe? Descobrir a motivação das pessoas, o que tira elas do lugar, sabe? Esse, pelo menos para mim, é um desafio diário, porque eu acredito que qualquer empresa, a meta global, digamos assim, o resultado da empresa vem da soma do resultado de cada pessoa. Qual é o sonho de cada pessoa que está trabalhando comigo? A soma delas, mais o dos clientes, é o que vai fazer eu, Renato, ter um bom resultado de financeiro, propósito, o que quer que seja, sabe? Mas a gente está num momento em que eu vejo como desafiadoras alinhar motivações das pessoas, sabe? Por vários aspectos. Primeiro, qualidade de vida. Eu acho que falamos tanto disso hoje que eu acho que está confundindo as pessoas o que é qualidade de vida. Porque há uns 10 anos, quando a gente falava sobre conquistas, era material, né? Carro, viagens, hotéis, mansão. E aí a gente mudou esse discurso, o mundo, né? Passou por uma qualidade de vida. Só que, no fim, qualidade de vida também custa dinheiro, sabe? Custa dinheiro. A gente só está falando bonito de coisas parecidas. Custa dinheiro. E, dito isso, eu acho que as pessoas estão confundindo ter qualidade de vida com quase, digamos assim, vou fazer o mínimo possível. E fazer o mínimo possível não gera qualidade de vida, sabe? A gente, na vida, eu penso que a gente tem que ter propósitos e metas bem alinhados e saber que para chegar nelas,
a gente vai trabalhar muito, que eu trabalho pra caramba, sério. Desde as 7 da manhã, ontem eu parei 11 da noite. Ah, tudo bem, é o meu propósito, mas vai exigir um tempo nosso de trabalho, sabe? E a partir disso, não é a curto prazo, que é uma coisa que eu também já me iludi. A gente faz para essa conquista acontecer depois de um tempo. Acho que é um segundo ponto que hoje as pessoas estão confundindo. A internet diz que é tudo rápido e não vai ser rápido, sabe? E aí o terceiro ponto, as pessoas acharem que o mundo é um favor, sabe? Que outro dia, para explicar o porquê desse terceiro ponto, estava conversando com a minha cunhada, assim. Ela estava fazendo um empreendimento, ela disse assim, vou voltar para o mercado de trabalho por alguns motivos, ela é boa no que faz. Aí eu perguntei, mas por que ela? Porque eu trabalho de um jeito, eu preciso de um garantido, sabe, para ter uma tranquilidade. Aí eu falei assim para ela, mas você sabe que para ter esse garantido, alguém não tem um garantido? Alguém nem sabe se vai ganhar dinheiro no final do mês para te pagar? Não existe garantido. Não tem, não, o mundo não me deve nada, sabe? Eu tenho que correr atrás do que eu tenho que fazer, sabe? Gostei, Renato, gostei. Você trouxe muito insight legal aqui. Que legal. Obrigado. Só estou compartilhando aquilo que eu estou fazendo todo dia, sabe? Ótimo, ótimo. E quando você pensa nisso, efetivamente você tem uma visão de que as coisas têm que ser construídas. Você planta hoje uma semente e vai colher daqui a um tempo. Você vai criar gado, o gado vai se reproduzir. Tem o tempo para o gado se reproduzir. Quem tem um canil de cachorros também tem o prazo ali, eu nem sei o prazo que é, quanto tempo dá, 3 meses, sei lá, mas é isso, tudo tem prazo. E a nossa construção, a gente mostrar o nosso valor para os outros, é o que você está falando, é mostrar valor, é saber para onde eu estou indo. É você ter uma bússola, um norte, né? Que é o que você tem hoje, com bastante seriedade, porque não existe almoço grátis. Esse é o fato. Não tem. Eu passei 2 anos trabalhando sozinho e muito, sem, às vezes, aquela rentabilidade que eu gostaria, para, depois de 2 anos, começar a gerar oportunidades, sabe? Para dar um passo para o propósito. Então, assim, eu acho que eu gostaria de ter tido essa visão mais cedo. E eu acho que eu demorei a enxergar que não vai ser de imediato, sabe? Se eu tivesse enxergado isso com 18 anos, Sérgio, como eu quem não? lá e ter falado isso para ele. Mas aí não teria graça, eu acho, né? Porque assim, aí a gente perderia todo esse aprendizado, mas de fato, hoje, para você ter noção, né, a neurociência já trouxe à tona que a gente vira adulto depois dos 23, 24 anos. Então, para você ver que é onde a gente forma a nossa questão cognitiva. E a maturidade cognitiva vem aos 30. Então, você dá uma olhada nisso. Isso são pesquisas, não é Sérgio que está falando, tá? Vou dar uma olhada que eu acho que faz sentido. Eu acho que o grande, talvez o gap que a gente tenha no Brasil, aí é uma questão educacional. Sem dúvida alguma. Não só, assim, não digo nem o ensino formal, assim, escola, que hoje eu vejo, assim, a escola é boa, mas infelizmente ela não prepara a gente para carreira, para trabalho. Acho que a gente não tem informação suficiente que, infelizmente, a gente tem que aprender ali, digamos, levando martelada na cabeça, como eu citei lá no começo. E, sim, infelizmente, como a maior parte da camada brasileira, da população brasileira, vem de uma camada que não vai conseguir complementar esse conhecimento, sabe? Hoje, graças a Deus, eu vou ter a sorte de a minha filha eu complementar esse conhecimento para ela. Que legal. Mas a maior parte da população não tem, sabe? Então, assim, qual a educação que a gente está levando para essas pessoas para ela entenda que não tem garantido? Não existe. E a gente tem que ter essa noção, de fato, você colocou aí um ponto muito bacana. Não necessariamente tem que ser a educação formal, é legal sentar numa sala de aula, ok, mas não é a única forma. Hoje, não é mais desculpa para ninguém não querer aprender. Você chega no YouTube, você tem MBA de graça para você. É só procurar as pessoas certas, seguir as pessoas certas.
sigam o Profissão Mundo, por gentileza. Então, a gente está chegando ao finalzinho aqui, Renato. Deixa para os nossos seguidores aqui como as pessoas te encontram, como fazem para contratar, de repente, a tua agência, para seguir lá o teu podcast também. Olha, podcast Profissão Mundo, vocês vão achar em qualquer rede social aí, a gente publica em todas as redes, YouTube, LinkedIn, só digitar podcast Profissão Mundo aí que você acha a gente. E, claro, tem a agência Profissão Mundo, que a gente ajuda ali pessoas, empreendedores, empresas que estão descobrindo como entender o que o seu cliente precisa. A gente tem trabalhado muito com produtos que impactam positivamente o mundo de alguma forma. Às vezes você impacta, só não está sabendo como levar isso para o mundo, sabe? Então, assim, é a nossa parte aqui de ajudar. E vai lá, assim, recomendo, conheça o podcast. Se você gostar do podcast, eu tenho certeza que a gente vai conversar em algum momento. Muita gente marca uma agenda lá, marca uma reunião e acompanhem, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito o trabalho. Que legal. Então, sigam lá, podcast Profissão Mundo, sigam o Renato, se conectem com ele, uma pessoa incrível aqui, que tem aí uma trajetória maravilhosa, e eu desejo que cada vez mais você vá alcançando, e quem sabe daqui a pouquinho você chega nos 1.000, hein? 1.000 funcionários. A meta é essa, mil pessoas ali apoiando, 1.000 famílias, digamos, sobrevivendo do próprio suor. Essa é a minha meta, assim. E até, assim, deixo o convite para quem estiver assistindo a gente aqui. Cara, tiver uma meta e parecer muito maluquice que você tem na cabeça, cara, acredita. Na dúvida, acredita. Não duvida de você, não. A vida é uma só para a gente acreditar nela, mesmo que demore tempo. Mas vai passar o tempo. Então, assim, não desiste não, cara. Acredita, vai. Agradeça o apoio que você tem das pessoas aí do lado. Tenta separar as pessoas que estão dizendo que você não vai conseguir porque não querem que você consiga, das pessoas que, às vezes os nossos pais, né, não se arrisca porque não vai dar certo. É por segurança, né, por medo de você sofrer. Mas, cara, acredita. O lugar que você está não precisa ser o lugar que você vai terminar, sabe? Vai dar certo. Legal. Vai dar certo. Na dúvida, tenta. Que bacana. É isso, né? Se mexa. Se mexa. Essa é a parte mais importante. E se precisar de ajuda, tenho certeza que a tua agência vai conseguir ajudar. Opa, estamos aqui para ajudar. Até porque, para a gente finalizar, Renato, eu vou citar aqui um autor já falecido americano também, que é o Zig Ziglar. Não sei se você já leu alguma coisa dele. Não estou lembrado pelo nome, acho que não. Ele tem um bordão dele que é: ajude uma outra pessoa, ajude pessoas, e a sua ajuda também virá. Acho que essa é a essência de todo o trabalho dele. Foi um vendedor magnífico também, que depois virou autor de livros, aí best-sellers. Olha, eu não li, mas eu estou tentando seguir isso daí. Estou contribuindo, que aí as coisas estão me devolvendo. Sem dúvida alguma. Falamos hoje, então, com o Renato Lopes, aqui no CoachCast, e até a próxima. Até a próxima.